importante falar sobre saúde mental. A fé, a crença em algo além da matéria, pode auxiliar a prevenção ao suicídio? E você, espírita, como anda a sua saúde mental? Vamos falar sobre essas questões, refletir hoje nesse estudo sobre o Setembro Amarelo, especial Setembro Amarelo, né? Sobre o item O Suicídio e a Loucura, do capítulo Bem-aventurados os Aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Aninha, seja bem-vinda. Enquanto o pessoal não chega, né? Mas vamos conversando aqui. É super importante, acredito eu, né? Tô aqui com a fitinha, essa fitinha aqui que é da minha casa espírita, Centro Espírita Luz e Verdade, aqui no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, porque eu sei que tem mais um, né, com o mesmo nome. E eu sou uma das palestrantes, lá faço, né, parte do quadro de palestrantes, Boa Noite, Sofia, que aborda esse tema no mês de setembro. Eu vou começar aqui, eu gosto sempre de trazer uma fofoca, uma curiosidade, porque é isso que conecta a gente, né? Esse mês eu completo 10 anos de instituição, né, que eu frequento a instituição, que eu estudo. E no outro dia, eu me dei conta que como é a sincronicidade das coisas, né? Eu cheguei na Casa Espírita no mês de setembro, justamente já tinha interesse no espiritismo, já tinha muita vontade de aprender sobre o espiritismo, já acreditava em reencarnação, mas é aquilo, né? A gente fica deixando para depois, um dia eu vou, até que quando a cabeça tava uma bagunça, tava a saúde mental totalmente, né, perturbada ali, eu vi que não tinha outro jeito e eu precisava buscar uma religião e não me identificava mais com a católica, que foi onde eu fui criada. Então eu resolvi, de fato, ir ao Centro Espírita no mês de setembro de 2012, no Centro Espírita Luz e Verdade. Boa noite, Fred. E assim eu nunca mais saí, eu já tinha isso dentro de mim, que o dia que eu entrasse lá eu não sairia mais, mas por vários motivos que eu já contei aqui em outras lives, eu adiava isso, né? Aquela coisa do dia a dia, né? Eu vou depois, e um pouquinho do preconceito, porque como não tem ninguém na família que é espírita, e ninguém próximo a mim que frequentasse a casa espírita, eu tinha aquelas coisas, né? De, será, né? Será que eu vou ver espírito? Será que alguém vai falar alguma coisa? Será que eu vou gostar? Enfim, isso é papo para depois, só para introduzir o assunto, né? E depois a minha casa aderiu ao Setembro Amarelo, todo ano faz palestras com a temática e eu me tornei uma das palestrantes lá. Esse mês eu vou falar sobre esse item, o suicídio e a loucura, no dia 22. Então eu resolvi trazer aqui para a live também, para a gente poder estudar sobre isso, refletir, pode ser que seja o caso de alguém que esteja aqui presente, assistindo ao vivo ou gravado, né? No caso, passar isso pela cabeça em algum momento, então vamos refletir que essa não é a solução, né? Nós devemos viver uma oportunidade maravilhosa e por mais que a nossa vida esteja difícil, nós temos motivos, né, para persistir aqui e vamos encontrar inúmeras felicidades. Fica comigo aqui nesse vídeo, hein? Não, Sofia, vamos segura aqui na mão, hein? Nós vamos encontrar vários motivos, a vida tem tudo para ser maravilhosa, embora hajam muitas dificuldades. E também, pra gente agora, será que eu me perdi? Nós vamos refletir sobre o Evangelho. Mas antes da gente pegar o Evangelho e refletir sobre esse capítulo, Bem-aventurados os Aflitos, que é o capítulo maior do Evangelho, né? É um capítulo que vai trazer várias coisinhas aqui pra gente, porque, gente, são inúmeras as nossas aflições. Então, para quem não conhece, vou fazendo essa introdução enquanto vai chegando, né, mais algumas pessoas. Kardec abre esse capítulo falando sobre a justiça das aflições, já para deixar claro que, assim, todos nós sofremos, né, temos aflições, porque nós somos imperfeitos e vivemos num planeta de provas e expiações. Então é natural que até aquela pessoa que você olha na rede social e fala assim, nossa, a vida da pessoa é perfeita, aquele feed perfeito, né? Ela tem ali as suas questões. Até aquela pessoa que está bem de saúde, ela tem as suas questões morais, todo mundo tem dificuldade. E é claro que algumas pessoas têm grau maior por inúmeros motivos, né? Que pode ser devido a escolhas desta vida, por isso que Kardec começa com as causas atuais das aflições, e posteriormente ele vem abordar que aquilo que nós não encontramos, né, uma razão de ser nessa vida, aquilo que não faz muito sentido, você reflete e fala, nossa, eu me esforço tanto, eu sou tão boa, eu faço isso, aquilo, e por que isso sempre acontece comigo? Pode ser que venha de uma outra vida, e aí ele traz causas anteriores das aflições, né? É aí que entra essa grande chave que a doutrina espírita nos traz, né? Reforça, porque a reencarnação já existia antes, né? Esse conceito antes da doutrina espírita, mas através dela a gente tem essa junção aí do evangelho, né?
das palavras, dos ensinamentos trazidos por Jesus, junto com a reencarnação e a mediunidade. Depois a gente viu o esquecimento do passado, viu que eu digo assim, né? A gente estudando o Evangelho, não aqui, porque a gente aqui não está seguindo uma ordem. Os motivos de resignação e, posteriormente, o suicídio e a loucura, que é o tema que nós vamos estudar hoje. E esse tema, ele é o último, para que depois Kardec traga as instruções dos espíritos, que são relatos, né, com assinatura, o relato integral dos espíritos sobre esse mesmo tema, que são as bem-aventuranças, né, no caso aqui, dos aflitos, o porquê, e, enfim, eu convido vocês a depois abrirem o Evangelho e refletirem sobre isso. Assim como, se tiverem oportunidade, também possam conversar com outras pessoas, porque quando a gente conversa, quando a gente tem essa troca, a gente vê que não tá ruim só pra gente, que as outras pessoas também têm problemas, né? Boa noite, Verônica. Porque às vezes a gente se fecha e pensa assim, nossa, tudo acontece comigo, isso sempre acontece comigo, e a gente acha que só a gente tem problema. Mas quando a gente para e conversa com uma outra pessoa, às vezes a gente fica até com vergonha, a gente fala, meu Deus, eu aqui tô reclamando por tal motivo, e aí a outra pessoa vem e tá com um negócio na nossa cara, que a gente fala assim, meu Deus, que vergonha. Né? Eu já participei de grupos de estudo, sem ser espírita, mas aí na ocasião, tipo, por exemplo, eu tô com problema aqui, problema disso, daquilo, daqui a pouco a pessoa, porque a fulana teve câncer, porque a outra perdeu o marido, porque a outra perdeu não sei o que. Eu falei, gente, e eu aqui me lamentando por conta dos meus problemas, que é claro, tem, né? Cada um vai aguentar de uma maneira, vai sentir de uma maneira, mas em algumas situações, essa troca faz com que a gente veja, poxa, aquela pessoa ali, né, tá lidando com isso, tá forte, e eu aqui, pelo menos eu tenho isso, e a gente passa a ver o copo mais cheio do que vazio, né? Então, o que que acontece? Antes da gente entrar propriamente no Evangelho, eu vou trazer para vocês algumas informações aqui, como eu sempre gosto de trazer, né? Notícias, informações científicas, alguns dados são atualizados, outros nem tanto, não sei porque eu não fiz uma pesquisa. E aí, desculpa, falha minha como palestrante, como jornalista, que eu não dei uma atualizada, porque eu não tô com muito tempo. Mas eu tenho aqui alguns dados de 2020 sobre isso e também trouxe de 2022. Boa noite, Nando. Então agora vamos começar, viu, Nando? Fiz maior introdução aqui, maior rolê, contei umas histórias pra tu chegar, hein, que tu me falou. Aguenta aí que eu tô chegando. Tava aqui falando sobre a importância, né, da conscientização. Por que que a gente deve refletir sobre isso? É modinha, todo mundo falando. Não, é super importante, a gente vai ver nesse estudo. Então, para começar, a campanha do Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e que no Brasil foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. O dia foi ontem, 10 de setembro, por isso que eu também fiquei motivada a hoje fazer um estudo sobre isso, né? Que, como eu falei, é o estudo que eu vou fazer na Casa Espírita na próxima semana. E aí eu resolvi fazer hoje pra gente já cumprir aí com a nossa live do mês, que eu me comprometi com pelo menos uma live do mês. Gosto de ter mais, mas nem sempre é possível, né? A partir de então, as ações da campanha Setembro Amarelo tentam alertar para a importância de se discutir o tema, conscientizando a população sobre a realidade do suicídio. Então, quanto mais se fala, é melhor para que se esclareça. Os motivos para dar fim à vida variam, mas geralmente estas pessoas dão sinais e querem conversar. Segundo especialistas, para prevenir o suicídio é preciso falar abertamente sobre sofrimentos e transtornos mentais. E é aí que a gente entra numa questão muito atual, que a gente já vinha sendo aí o país mais ansioso, acho que do mundo. Há anos que o Brasil é pico de ansiedade, que não é bonitinho, gente. Essa coisa de que às vezes a pessoa, eu sou ansiosa, todo mundo tem ansiedade, é algo natural. Agora eu fiquei até conhecendo, não sei se é sentimento ou emoção, que tem a diferença aí, mas a ansiedade, ela faz parte de nós. Só que a questão é o descontrole. Então, os especialistas, é claro, que vão saber avaliar isso, e você também, através de... Tem inúmeros perfis aí que falam sobre isso, né? À medida que isso se descontrola, começa a afetar você, teu corpo físico, teu emocional e as pessoas ao teu redor. Então, chega num ponto que, se a pessoa não trata
as suas questões psicológicas, mentais, ela começa a fazer mal para ela e para aqueles ao seu redor, né? Com irritabilidade, com várias coisas. Mas, enfim. Então, o Brasil já vinha sendo há anos, né, tendo esse marco aí de seu país com inúmeros ansiosos e tal, que eu vou trazer daqui a pouco os dados. Vou deixar claro que não são de 2022, que eu não pesquisei, não conta para ninguém que eu não pesquisei. Porque como eu ando assim bem atarefada, o que eu fiz? Dei uma lida aqui, abri o slide aqui, nananã. É aquilo, né, gente? Vamos fazer o que dá, né? O que é possível. Para que a pessoa aqui não fique ansiosa, porque eu tava ficando muito ansiosa tentando dar conta de tudo e fazer sempre o melhor possível. Então, a gente tem que reconhecer as nossas limitações. O Brasil, hoje, aí nesse período pós-pandemia, ele recebeu mais um marco aí, né? Segundo uma matéria da Folha, eu achei esse título bem curioso. Brasil vive segunda pandemia na saúde mental, com multidão de deprimidos e ansiosos. Suicídios sobem sem parar, segundo DataSUS, e matam mais que acidente de moto na contramão do resto do mundo. Gente, olha que coisa triste. Suicídios sobem sem parar, segundo o DataSUS, e matam mais que acidente de moto na contramão do resto do mundo. Esse é um dado super alarmante, por isso é necessário a gente falar que não é a melhor opção, que viver é que é a melhor opção, que nós temos inúmeros motivos que a gente deve buscar, sim, aproveitar mais a vida, aproveitar as questões do dia a dia, né? Porque por mais que você tenha dificuldades, tem algumas coisinhas simples que a gente pode fazer, que são gratuitas ou bem baratinhas e que geram um super conforto na gente, como olhar para o céu, admirar as estrelas num dia aberto, né? Numa noite aberta, estrelada, a lua, né? Admirar um passarinho, coisas que vão trazendo conforto, esse contato com a natureza, né? Às vezes você aproveitar o momento, porque a ansiedade ela também te coloca muito numa questão de futuro, né? Uma preocupação excessiva com o futuro e que te tira do presente. E aí tem, às vezes, também a questão de voltar ao passado. A gente fica naquele looping, lembrando e questionando, tentando entender o que aconteceu no passado, ou então muito preocupado com o futuro. E como a gente está num momento super delicado, né, nesse período pós-pandemia, uma guerra acontecendo, inflação, e aí no Brasil a gente ainda tem a questão das eleições, tudo isso mexe realmente com a gente. Então a gente precisa se fortalecer espiritualmente, fortalecer a nossa mente e acreditar que são fases, né? Como disse Chico, tudo passa e a gente tem que acreditar que esse momento ele também vai passar. Assim como quando a gente olha para trás e vê a pandemia, tudo que aconteceu, estamos aqui, né? Mais fortalecidos, sobrevivemos, com a saúde mental um pouco abalada, mas estamos aqui. E naquele momento lá a gente não sabia o que ia acontecer. A gente vivia um momento de mais insegurança ainda, né? Parece que, né? Para mim não chegou a ter esse ponto, né? Mas algumas pessoas achavam, o que vai ser? O mundo vai acabar? Eu tinha uma certeza assim, muito grande dentro de mim, até falei aqui em alguns vídeos, de que a vacina aconteceria num tempo recorde, e isso realmente aconteceu. Então, olha que bênção, né? A gente ter uma vacina e hoje em dia a gente poder estar se encontrando sem máscara, tá bem, porque embora tenha alguns casos, quem tá vacinado tá passando por isso de boa, né? Então, a pandemia, ela contribuiu, ela fez aumentar em mais de 25% o número de casos de depressão e ansiedade em todo o mundo, alertou a Organização Mundial de Saúde, a OMS. E um dos motivos apontados foi o estresse causado pelo isolamento social. A solidão e o medo da infecção, sofrimento e morte, o luto e preocupações financeiras foram citados como fatores. Por quê? Teve gente que quebrou, teve gente que perdeu totalmente sua renda, tanto empresários, microempresários, quanto autônomos. Pessoas que, por exemplo, eu vendo, né, um lanchinho, doce, sei lá o quê, na porta ali do lugar que faz um show. Acabou show, não tinha evento de cultura. O pessoal da cultura, eu trabalhava com cultura, então é muito difícil. E aí, no caso, algumas pessoas, né, pais, mães de família, aí tendo que como sobreviver, né? Todas essas questões abalaram muito a gente. Isso que eu li agora foi de uma matéria do G1, só para vocês ficarem aí sinalizados, né? Então, as mulheres foram mais afetadas do que os homens e os mais jovens, especialmente os de 20 a 24 anos, foram mais afetados do que os idosos. Os adolescentes também, acredito, aqui não está citando, que tenham sido muito afetados pela questão da escola e mais ainda, né, gente? Se para o adulto que já tem uma certa estabilidade foi difícil, imagina o jovem
que estava naquele período de vou entrar na faculdade, o que escolher, e o mundo meio que desaba, né? No sentido de você não saber, né? O que vai acontecer daqui a pouco, já que tá tudo muito rápido, muito acelerado. Então vamos lá aqui. O Nando tá falando, o importante é nós estarmos em paz, Pri, com qualidade, com certeza. A Sofia também, sim, a ansiedade te tira do agora. A Mone, se não tomarmos como um pão diário e orar e vigiar, esses pensamentos tomam conta de nós. E aí, para sair disso é muito difícil, com certeza. A Aninha também agradecendo. Aí eu vou falar um pouquinho, né, antes de ir aqui pro Evangelho, eu sempre trazendo as fofocas da minha vida, né, gente? Eu trouxe, já contei aqui várias coisas, né? Já contei que surtei de tanta tarefa do Centro Espírita, porque eu sou do Departamento de Comunicação Social, então foi muito trabalho nas minhas costas. Já contei que eu pirei por tudo, né? A preocupação com a família, enfim, tudo isso aí eu surtei várias vezes. Enfim, para resumir, esse ano deu uma acalmada, mas a minha cabeça não estava legal. Eu falei assim, eu preciso ajeitar aqui o negócio. Aí eu fiz um curso de gestão e produtividade e ao mesmo tempo fui ali me organizando, porque uma das coisas que dificulta, né, que faz a gente ficar muito ansioso é aqueles inúmeros pensamentos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Então você organizar, anotar, usar agenda, usar bloco de notas, eu no caso uso o Google Agenda, tô usando o Trello também, além do bloco de notas. Às vezes eu tô varrendo a casa, vem um negócio na cabeça, anoto no bloco de notas, porque senão essa ideia fica ali. E se você depois tenta lembrar, também é ruim, né? Porque você fala, caramba, eu não anotei agora, e você fica naquela angústia tentando lembrar, isso tudo eu acho que piora muito. Então essa organização, eu acho que já ajuda a gente, né, a se livrar desses pensamentos, você se organizar e organizar por prioridade, o que eu tenho que fazer. Uma outra coisa que eu coloquei na minha vida, como atividade física, já que eu não faço academia, essas coisas, foi a yoga. Eu já fazia um pouquinho de alongamento, mas não tinha uma rotina. Comecei a fazer mais. E uma amiga me indicou yoga, um canal, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela falou, no YouTube mesmo, né? Ou seja, de graça, gente. E podendo fazer a hora que se quer. Porque às vezes você até se planeja, né? Eu vou fazer de manhã, mas não dá. Enfim, se você paga uma aula em algum lugar, num horário determinado, se você não puder naquele horário, acabou, né? E aí eu faço pelo YouTube também. Pri Leite, a professora que eu sigo. Então eu boto o vídeo ali de acordo com o que eu posso, 20 minutos, 30 minutos, e faço aqui. E isso também me ajuda muito, porque a yoga, ela tem essa questão espiritual, ela vai falando com o que vai mexendo na tua questão física. Pri Leite Yoga. É uma querida, ela sempre fala isso, faz Pri Leite. Ela fala, faz o que é possível. Então, se ela passa uma postura que você não consegue, não é para você forçar, né? Então, você vai fazer. E ali tem vários níveis. Então, por exemplo, já chegou o momento de eu estar com uma dor no ombro e eu fazia só aqueles que ativavam as pernas, né? Eu não ia botar peso no meu ombro, você estava doendo. Quer dizer, eu até cheguei a botar por uns dias, depois eu vi que foi piorando. Isso, Aninha, Pri Leite Yoga. Joga lá no YouTube. Então, ela é ótima, gente. Uma querida, sabe? Uma energia maravilhosa. E aí eu aprendi várias coisinhas simples, como, sabe, botar a perna pro alto, sabe? Encostando na parede, que ajuda a circulação. Coisas que vão trazendo bem-estar para o corpo físico e também espiritual. Boa noite, Haroldo. Então, a gente vai buscando, o importante é isso, é a gente buscar essa questão, porque aí, através dessa atividade, já tem essa questão da circulação, do equilíbrio, e também tem as frasezinhas, e aí ela coloca lá, né, yoga para confiança, yoga para quem tá sentindo solidão, yoga para quem tá com raiva, tem vários tipos lá que ela coloca, e fala sobre a ativação que tem essa relação até com o espiritismo, que é sobre os chakras, a energia. Então é algo que não está dentro do espiritismo, mas eu estou aqui mencionando como uma atividade física e como algo que nos faz bem, que a gente tem que procurar aquilo que nos faça o bem. E aí, o que mais que eu ia falar para você? O que mais que eu ia falar para vocês? Além da yoga, o que foi que eu fiz? Não tô lembrando agora. Mas enfim, o importante é a gente buscar essas coisas que nos ajudem. E, inclusive, depois que eu passei a fazer, algumas pessoas já me relataram, pessoas que sofrem de ansiedade, eu esqueci agora qual é o nome daquela ansiedade que o médico diagnostica quando ela é totalmente descontrolada, já me falaram. E meu médico passou, né? Eu não faço, mas meu médico disse que era para eu fazer a vida toda.
Só dicas 10, né? Então, lembrei que eu ia... Eu tô cheia de papel aqui, gente, de post-it, falar pra vocês, meus post-its. E aí eu coloco aqui, sabe, frases, às vezes, de motivação, fazer o que... Porque às vezes a gente fica totalmente perdido, né? Eu sou uma perdida, gente. Meu pensamento fica acelerado, eu fico, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Então eu boto aqui umas frases, tanto da yoga, às vezes da mentoria que eu faço, a gente sabe, mas às vezes a gente precisa de alguém falando pra gente, de alguém afirmando. Então, todo o conteúdo, quem você segue nas redes sociais, o que você consome faz diferença na sua vida. Então, avalia isso, quem você está seguindo. Procura pessoas que, né, te motivem, que te ajudem a sair daquilo. Procura entender o que está te incomodando e o que você pode fazer para mudar. Porque às vezes a gente entra numa ideia de que a vida é assim, acabou. Eu, antes mesmo da pandemia, eu estava alertando, assim, algumas pessoas que falavam comigo como se fosse assim, a vida é assim para sempre. Gente, não é assim para sempre, não. Aí, Haroldo, se tiver ainda aí lembrar da frase da impermanência, né? Que tem aí a monja Coen, que é budista, e tem também, mas o Haroldo sabe o nome do cara lá de trás, que falou alguma coisa sobre isso, que a única coisa certa, as únicas coisas certas são a morte e a impermanência da vida. A vida muda o tempo todo. Então, a gente fica achando que a gente tem controle de tudo, gera ansiedade. Aí alguma coisa sai do controle, a gente fica com medo, a gente fica com aquele medo de alguma coisa acontecer, né? Às vezes, e aí a ansiedade, ela pode ir para uma depressão, né? Eu não sou especialista, mas é o que eu entendo pelo que eu vejo, pode se agravar de uma depressão e para uma síndrome do pânico, entre outras coisas que a gente vem ver por aí, né? Como o burnout, que é quando a pessoa trabalha demais, aquele trabalho excessivo, né? E, enfim, tem outras síndromes e outras questões que acabam surgindo. De constante no universo, só as mudanças. Heráclito de Éfeso, né, que o Haroldo colocou aí. Só as mudanças. Então, a gente precisa... Aí a Sofia falando, né, que evoluiu para o pânico. Então, precisa se cuidar e entender, acreditar. Filósofo pré-socrático. Olha só a pessoa aí, ó, contribuindo que só. Obrigada, Haroldo. A gente precisa ter isso em mente de uma forma positiva, porque às vezes a gente fica assim, tudo muda, e aí a gente olha o lado negativo, que tá confortável para mim assim, aí mudou, a gente se desespera. Ou com a possibilidade de mudar, a gente se desespera e esquece que existe toda uma ordem, que a gente tem que confiar em Deus, que às vezes a gente passa por uma revolução para que futuramente a gente possa ter algo de bom. É aquilo que às vezes eu falo aqui, né? Ninguém reforma uma casa sem levantar poeira, sem fazer barulho, sem quebrar as coisas. Para tua casa poder ficar bonitona, ficar moderna, você precisa quebrar o piso, o azulejo, você precisa quebrar algumas coisas, não é? Ninguém vai fazer, quando vai fazer comida também, né? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos e por aí vai. Então, esse período da transformação do processo, ele é sempre muito complicado. A gente precisa ter paciência, né? Precisa aceitar esse momento, o que não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas é o que a gente precisa tentar fazer. E no meio desse turbilhão de mensagens e informações na nossa cabeça, é tentar focar no aqui e agora. Então, foi por isso que eu comecei também a falar sobre isso, que a Prileide sempre fala, aqui e agora, sem comparação, sem julgamentos, porque a gente se compara com o outro, né? O processo com o outro tá mais à frente, a vida do outro tá melhor. Eu tenho tantos anos e ainda não consegui isso, fulano conseguiu. Às vezes aquela pessoa não tá nem satisfeita com a vida dela. Às vezes a vida dela, para ela, tá uó, mas a gente tá se comparando. O julgamento também, julgar os outros e a nós mesmos, porque eu não sei para vocês, mas eu costumo dizer que eu sou a minha pior inimiga, né? Que assim, não é o outro, não tem essa de que fulano tem inveja, fulano me julgou, fulano me ofendeu, fulano disse que eu não sou capaz, não, comigo é tudo comigo. Eu falo assim, ai meu Deus, Priscila, isso tá uma bosta. Priscila, essa live, Priscila, você não pesquisou o negócio, Priscila, ai, não sei, não gostei daquilo que eu falei na live. Isso, o Haroldo falando, né, que o sofrimento vem da comparação, a gente acaba não valorizando aquilo que a gente tem, né, a informação que a gente tem, o conteúdo, no caso aqui a força de vontade, eu que tô aqui com vocês, vocês que estão aqui comigo, né, esse esforço que a gente faz para aprender, as nossas conquistas materiais, as nossas conquistas nas relações, a gente acaba não valorizando e fica se comparando com o outro, e aí gera toda essa angústia, esse sofrimento.
Aninha, luta também contigo, né? Então, aí isso é que eu tenho, assim, esses mantrazinhos, né? Que tem também me feito muito bem na yoga, que ela vai falando. São coisas simples, mas quando você ouve de alguém, e aí ela fica falando. Teve um que eu fiz no outro dia que ela falava assim: repita, eu sou capaz, mesmo que você ainda não acredite, porque o nosso cérebro, ele acredita nas histórias que a gente conta. Então você vai repetindo, eu sou capaz, até você realmente se sentir capaz. A gente tem que buscar esses recursos, gente, porque a vida tá muito difícil. Então eu falo, em vez de ficar aí vendo, fulano tá comentando no post do outro, tá criticando a pessoa, seja o corpo, a atitude, esse filme violento, se você gosta, ok, mas assim, eu digo, você ficar vendo coisas, notícias ruins, vendo tudo de ruim que existe no mundo, não, minha gente. Quem faz você é o que você consome. Quem vai tomar atitude de ver, de absorver, de ler, de se informar com aquilo é você. Você tem um controle remoto na tua mão. Você tem a opção aí de ver no teu celular. Até movimenta, o algoritmo me mostrou. Tá, mas você tem opção. Até esses posts sugeridos pelo Instagram e no feed, você pode ir lá no xizinho e botar lá para silenciar por 30 dias. Não tem nem essa. Eu não gostei disso aqui, fulano tá publicando muita coisa ruim. Deixa de seguir. Se não puder não seguir a pessoa, por algum motivo, é parente, é amigo, não quer, vai lá e silencia as notificações da pessoa, entendeu? A gente tem o poder de escolha, assim. Agora, pra gente não ficar essa live só no meu falatório aqui, eu vou entrar no Evangelho e depois a gente pode até falar mais sobre esses números. Mas, né, como vocês já viram de um modo geral, todos esses transtornos, aqui também diz na matéria, o levantamento apontou que um dos motivos para o aumento dos casos foi esse estresse causado pelo isolamento, a solidão e o medo de infecção, sofrimento, luto, as preocupações, tudo isso levaram, né, tantas pessoas à ansiedade e à depressão. Entre os profissionais de saúde, a exaustão foi um gatilho importante para o pensamento suicida, segundo a OMS. Assim como a solidão e o diagnóstico positivo da Covid. Também houve aumento de risco de comportamentos suicidas entre os jovens. Antes eu tinha dito que não mencionava, né? Chega aqui um trecho. Agora, qual é a diferença, né? Que faz aí na nossa vida como espírita? O espírita, ele tá imune a tudo isso? Não, ele não tá. Mas ele tem aí um conhecimento, assim como também pessoas de outras religiões, essa fé na vida futura, em algo além da matéria, ela já nos ajuda muito. Então, a gente podendo compartilhar os ensinamentos espíritas, a gente também contribui, de certa forma, para a prevenção do suicídio. E o suicídio, como eu disse anteriormente, as razões que levam uma pessoa a cometer suicídio, elas são desconhecidas, cada pessoa tem suas particularidades, mas o que importa é o acolhimento, é o ouvir, é entender o outro e fazer até onde é a nossa parte, né? De informar, tanto materialmente, que a gente pode aproveitar muitas coisas da vida, como espiritualmente, que isso não faz sentido, né? Tirar a própria vida. Como espíritas, nós sabemos que somos espíritos imortais, que esta é uma vida, né? Que são alguns minutos em meio à eternidade. E que todo o nosso sofrimento, ele tem um motivo. E às vezes, na verdade, nós é que causamos esse sofrimento quando a gente se apega demais a alguma coisa, alguma situação. Então, um outro exercício é a gente tentar se desprender. Às vezes você está sofrendo por alguém, aí para pensar, desapega da pessoa, deixa a pessoa para lá, se for possível. Tem necessidade de você estar apegada à pessoa? Você vai morrer? Depende, né? Se for tipo assim, tua mãe, teu pai, tu tem que cuidar do teu filho, ok, mas se não, tenta. Tem que conviver com a pessoa, tem que cuidar dela, mas tenta ter um distanciamento emocional, porque a nossa caminhada na evolução, ela é individual. Às vezes, por exemplo, e eu digo isso porque aqui, por exemplo, eu moro com os meus pais. Às vezes eu falo assim, desgruda de mim. Que é claro que é uma via aí de mão dupla, né? Eu também tenho a minha responsabilidade. Por conta da pandemia, a gente acabou ficando ainda mais próximo. Aí, às vezes, a minha mãe, eu não posso ver a série porque você não pode ver agora. Meu Deus do céu, vai lá ver a série, minha filha. Depois, quando eu puder, eu vou lá e vejo qual o problema. Vai ficar me esperando para ver a série, né? Então, tem toda essa questão que a gente tem que avaliar, esse apego emocional às pessoas. Às vezes, aí, o mundo da pessoa cai, por exemplo, se uma relação afetiva termina, e aí ela, né, desmorona,
porque colocou tudo ali na mão do outro, ou apego a uma casa, um trabalho, seja o que for, a uma vida, tem que desapegar. A vida vai mudando e a gente tem que ir se adaptando. Não é o mais inteligente que sobrevive, é o que melhor se adapta, né? Baseado aí na teoria da evolução. Então, bora lá. Diz aqui Kardec: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então, além de uma tendência, né, com toda a sua dificuldade, às vezes acaba indo para a loucura. E ele coloca aqui como um preservativo contra a loucura e o suicídio, essa calma e resignação que surge a partir dessa crença na vida futura. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Porque quando a gente tem essa fé, né, a gente acredita que tudo tem um porquê, que Deus quer o melhor pra gente, que essa vida aqui, embora seja maravilhosa, né, que seja a que está palpável aos nossos olhos, ela não é a única, a nossa vida verdadeira é espiritual. A gente começa a se distanciar um pouco desses problemas. Como eu falei, a gente, olha, isso vai passar, isso tem um porquê, por mais que eu não compreenda agora, eu sei que futuramente eu vou entender o motivo pelo qual eu estou passando por isso agora, ou no máximo quando eu desencarnar. Temos que reconhecer que não somos vítimas, né, das circunstâncias, que se a gente está passando por algo, é porque em algum momento a gente plantou aquilo, e aí não é para se culpar, né? Ah, se eu estou passando por isso é porque eu aprontei lá no passado, eu sou uma péssima pessoa. Não, muitas vezes foi a nossa escolha, né, resolver isso nessa vida. A gente pediu por isso, para que a gente possa se depurar. Estamos aqui para nos aprimorar, nos aperfeiçoar. E é isso que a gente tem que ter em mente. Toda essa teoria que a gente fica estudando, ela é posta em prova em momentos da nossa vida. Então não adianta só a gente ficar aqui refletindo, e aí acontece às vezes de vir um problema e a gente, né, o mundo desaba, a gente não consegue trazer essa teoria para a prática, a gente tem que reforçar isso na nossa vida. Se a gente acredita em reencarnação, se a gente acredita em justiça divina, é porque em algum momento aconteceu algo. Mas a diferença é que a gente não pode ver essas questões como se fossem Deus nos punindo, Deus nos maltratando, como se nós fôssemos culpados, pessoas perversas, porque isso acaba nos limitando, nos bloqueando, e aí a gente fica estagnado, né? A culpa estagna a gente fica paralisado. A gente precisa ver isso como oportunidade para crescimento, oportunidade para evolução, oportunidade de aprendizado para nos tornarmos seres humanos, espíritos melhores, né? Mais evoluídos, um pouquinho mais, né, a cada dia. Então, essa é a diferença que a gente, é a maneira como a gente vê o mundo, como a gente encara esses desafios que acontecem na nossa vida. O mesmo ocorre com o suicídio, postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, os quais se pode chamar de inconscientes. É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. A gente passa, a gente se abala, porque a gente é ser humano, né? Então é normal, a gente não vai estar feliz, alegre, sorridente o tempo todo. A gente sofre, a gente sente, até é importante, né, que a gente consiga gerenciar essas emoções, mas depois a gente se enche de paciência, com essa certeza na fé do futuro, na fé em Deus, Pai de infinita bondade, que vai nos presentear, vai nos abençoar no momento oportuno com algo melhor, né? Porque não melhor no sentido de que, isso aqui não presta, se foi tirado de mim, mas no sentido de que não era o que condiz com a minha necessidade de aprendizado, né? A minha vibração no momento. Se algo foi tirado de mim, foi para que eu tivesse um aprendizado e futuramente eu pudesse colher,
né, receber essas bênçãos de acordo com a pessoa que eu vou vir a me tornar, né? Porque a gente está sempre aí em evolução. Só se desespera quando nenhum termo divisa para seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia, né? Então, se você acredita que você é um espírito imortal, que você está aqui reencarnado, essa é uma das suas milhares de vidas, você tem que entender isso, que por mais que o dia se arraste, que pareça que tá difícil passar essa fase ruim, mas ela vai passar. E que isso aqui, ó, é um instante no meio da eternidade. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Então é isso que acaba acontecendo, né? Muitas vezes a pessoa que opta por isso é porque ela não acredita na vida futura e ela está querendo se livrar deste sofrimento. Por isso é importante que a gente, né, tem esse olhar, esse alerta. É claro que, de acordo com a nossa capacidade, nós temos as nossas limitações, não somos especialistas, não somos as pessoas apropriadas. Não estou dizendo que é para a gente sair por aí tentando resolver essas questões se a gente não estiver capacitado para isso, mas que a gente possa pelo menos direcionar a pessoa que já está numa situação mais grave para quem, né, um especialista, para alguém que possa tratar disso. E no dia a dia, que a gente possa propagar essas ideias espiritualistas, né, digamos assim. Não estou falando exatamente espíritas, porque algumas pessoas podem não aceitar, mas falar de fé, falar da vida futura. Jesus falava da vida futura, então a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano com abordagens que não sejam abertamente espíritas. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. E aí, se você for pensar também nessa questão, por exemplo, às vezes acontece, né, de famílias que perdem muito dinheiro e aí a pessoa não tá com psicológico para diminuir aquele padrão de vida e muitas vezes acaba cometendo por isso, porque a questão material, além de não ter essa visão de vida futura, os valores dela estão aqui, nisso que pode pegar, nisso que pode usufruir. E aí, se você não tem ali a tua mente, né, focada nessa questão além, né, maior, né, não está fortalecida, e aí está colocando, assim como quando a gente coloca os nossos valores nos outros, isso fica ainda mais difícil, né? E aí eu não falo aqui, tipo, culpando as pessoas, porque esse é um processo que todos nós passamos, acho que vamos passar por toda a vida, que é a gente trazer, né, a gente se valorizar, a gente dizer, eu sou a pessoa importante, por mais que eu ame A, B, C, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me amar, eu tenho que saber que sou eu comigo mesmo, né? Sou eu para sempre. Eu sou a pessoa que não posso me abandonar de maneira alguma, né? Porque às vezes as pessoas entram e saem da nossa vida. As coisas, né, entram na nossa vida e saem. A gente consegue uma coisa hoje, amanhã, por algum motivo, de repente perde. E aí? Então, onde está o seu valor? Onde está o seu amor? Palavras angelicais intermediadas que nos trazem paz, sabedoria e esperança. Obrigada, Nando. Graças a Deus estamos aqui fluindo, né, com muito estudo para que a gente possa. E eu falo isso porque eu também busco esse autoconhecimento, eu busco essa ajuda, porque realmente está difícil para todo mundo, né? Então, tem dias que a gente dá uma caída, que a gente fica pensando, poxa, por que eu não consigo isso? Por que tenho que enfrentar aquilo? Então, a gente tem que estar sempre buscando de maneiras diferentes. Eu vou falar sobre isso até o final da live, para que a gente possa se fortalecer. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar, os que ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que são desgraçados. Coisa melhor não lhe... perdão, isso aqui é uma pergunta, tá tão grande que eu não percebi. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico,
a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Kardec levanta essas questões querendo dizer, se você reforça, né, ele fala aqui dos cientistas, que não existe nada além da matéria, além desse corpo, que morreu, acabou, a pessoa que está sofrendo demais e que acredita nisso, ela vai achar que, por que eu vou ficar aqui 10, 20 anos sofrendo se a minha vida não muda, se está acontecendo isso? E aí ela tem essa tendência a pensar em abreviar esse sofrimento, porque ela não está vendo uma perspectiva de melhora na vida dela e acredita que se suicidando ela vai acabar com esse problema, quando não é a verdade. A morte não é a solução. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde, em suma, a coragem moral. Então, aquele que crê na vida futura, que sabe que ela existe, ele sabe que, suportando com paciência e resignação, ele vai conseguir evoluir, ele vai ter as suas recompensas, né? Porque Deus é um Pai de infinita bondade, que ele só quer que nós aprendamos, assim como os adultos tendo seus filhos, tendo crianças, né, ali sob a sua responsabilidade, quando falam não, quando colocam de castigo, quando fazem a criança aprender alguma coisa, às vezes de determinada maneira, aquilo é para o seu aprendizado. E muitas vezes a criança não entende na hora, né? Mas a criança vai poder fazer o que quer. Nós somos as crianças. Nós somos essas crianças, eu costumo dizer que nós somos as crianças pirracentas que pedem alguma coisa para Deus e Deus não dá, a gente bate o pé, a gente reclama, a gente fica bravo, a gente faz birra, faz bico e cruza os braços, né? E reclama da vida. Mas a gente não sabe. Quem nunca passou por aquela situação de estar vivendo algo e falar assim, nossa, eu só estou vivendo esse momento bom, feliz, porque eu passei lá atrás por determinados momentos ruins, né? Se não tivesse passado, não teria chegado nesse momento de felicidade, de alegria, de recompensa. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns a cujos sofrimentos nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, sim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditoso, feliz, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal ainda pior, pois longo e mais terrível, que se engana imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperavam encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Além de falar aqui, né, Kardec fala quando todos os homens forem espíritas. Eu aqui peço licença para Kardec, né? Não sei se todos serão espíritas um dia, mas pelo menos que tenham essa ideia dos conceitos dos princípios espíritas, né? Que não necessariamente você precisa ser espírita para acreditar em reencarnação, para acreditar na vida futura. Então, fora aqui do texto, né, opinião minha,
né, que a gente possa contribuir com essa propagação das ideias espíritas, dessa ideia da vida futura, da ideia de que Deus, né, do Deus de bondade, não do Deus que pune a gente, que quer ver a gente sofrer, que a vida é assim, não tem jeito. Só para concluir aqui, depois eu continuo tagarelando, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Então, para o espírita, fica muito claro, né, através dos relatos dos espíritos que se suicidaram. No livro O Céu e o Inferno, lá atrás, tem os estudos de caso com relatos de vários espíritos em estágios diferentes, né, com situações diferentes e tendo os suicidas, falando sobre, né, qual a situação em que se encontraram. Eu não estou com o livro aqui, mas acho que sim, né, já estudei lá. Os livros, né, de vários autores aí, Dona Ivone Pereira, do Amaral Pereira, ou Amaral Pereira, eu sempre confundo se é Pereira do Amaral, mas enfim, Memórias de um Suicida, que eu não li, e outros livros, né, que relatam isso, que trazem esses relatos falando sobre como é, né, depois. Então o espírita, ele sabe, ele tem essa consciência de que abreviar a vida não é a solução, e que por isso, por transgredir uma lei divina, ele vai ter que arcar com essas consequências, né? Por essa falta de cuidado com o seu corpo, não vai poder ter esse contato com aqueles que ama, enfim, não vai trazer resultados positivos, não vai abreviar esse sofrimento, né? Ele vai se perpetuar por um período, pelo menos. Embora eu não goste muito de falar dessas questões, né? De condenar assim, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um parente, um amigo, né, que se suicidou, ela logo pensa nisso. Então, eu já tive, por exemplo, o caso de uma amiga que me perguntou, poxa, meu amigo se suicidou, então isso quer dizer que ele agora tá sofrendo lá. Eu acho essa visão muito ruim. Qualquer visão que traz, assim, sabe, muito, a pessoa tá sofrendo, o espírito tá sofrendo, é muito delicado. Quem sou eu para falar isso? Quem sou eu para falar que, né, a pessoa, o espírito tá lá agora sofrendo, que vai sofrer por tantos anos? E principalmente falar para a pessoa que tá aqui do meu lado, né? Reforçar essa ideia. Então eu não gosto muito desse viés, e sim da gente falar da prevenção, né? Da gente procurar e lembrar que aqueles que por algum motivo chegaram a cometer, sempre tem, né, a providência divina que vai ter ali todo o seu cuidado de acordo com o esclarecimento daquela pessoa, né, o seu nível evolutivo espiritual, a consciência, porque a gente sabe que quanto mais conhecimento a gente tem, maior a nossa responsabilidade. Então depende, né, qual era o período dessa pessoa, esse espírito, né, estava numa infância espiritual, numa maturidade, enfim. Não gosto muito de dar esses pitacos negativos, acho que são desnecessários. A gente tem que sempre olhar o espiritismo como consolador e não o explicador. Se referenciando daqueles que já partiram e daqueles que aqui estão. O Haroldo está dizendo sim, né? Está concordando a cada um segundo suas obras e lembra culpa e castigo, né? Isso não gosto dessa visão de punição, né? Quem somos nós para falar que aquele espírito vai ficar sofrendo por anos, né? Que vai demorar a despertar, que vai passar por isso, por aquilo. Então, esses relatos que são trazidos, eles servem como ensinamento e como prevenção, mas não para que a gente utilize eles para ficar reforçando essa ideia de culpa, de castigo, como disse o Haroldo. E que a gente possa principalmente levar este consolo do espiritismo a outras pessoas, reforçando essa ideia, né, de que o que a gente está passando aqui é passageiro, né, tudo passa, que tudo isso faz parte da nossa vida para que a gente possa mudar, para que a gente possa se transformar, porque a gente pode mudar a qualquer momento, mas a gente só muda mesmo quando o calo aperta, quando vem o sofrimento, quando a gente está sentindo ali aquela necessidade, né, tá começando a me incomodar, porque enquanto não incomoda, a gente vai deixando. Eu até abri a live contando, né, que eu já queria ir na casa espírita e adiava, ficava deixando para depois, mas foi quando ali apertou, quando eu tava sentindo a minha energia sugada, tava trabalhando demais dentro de um hospital, aí convivendo com aquelas notícias ruins, com morte, né, principalmente de crianças, às vezes idoso, e aquilo tudo mexendo comigo. Foi ali que eu falei assim, não, eu preciso buscar uma religião, e eu não me identificava mais com a Igreja Católica, então eu fui para o Centro Espírita.
Então é quando aperta, quando espreme a gente, às vezes a vida espreme a gente para que a gente possa buscar o nosso caminho, né? Quando a gente vai levando esses muitos nãos, são para isso, né? Haroldo também já falou no outro dia a questão do destino e do livre-arbítrio, né? A gente tem um livre-arbítrio, mas ele é limitado. De acordo com o nosso nível evolutivo, muitas vezes o que está mandando aqui na gente é o destino. E aí, se eu estou indo por esse caminho aqui, que para mim não deveria ser, né? Que lá no planejamento reencarnatório eu combinei outra coisa, ou me disseram que eu deveria fazer outra coisa para evoluir, mas eu tô querendo ir por esse daqui, vai acontecer, eu vou levar umas pancadas da vida, a vida vai me dar umas cutucadas pra que eu me ajeite, é tipo isso, sabe, gente? Eu tô indo por aqui, ó, e aí a vida vai fazendo assim, se conserta, vai pra lá, menina, vai pra lá. Então a gente tem que parar e fazer essa revisão. E como eu disse também, né, mais pro início, não ficar nessa de minha vida é assim, acabou, eu tenho tantos anos, eu não posso mudar de profissão, não posso mudar de casa, não posso mudar de relacionamento, eu não posso mudar essa situação, não posso mudar nada. Pera aí, né, gente? Não vai jogar tudo pro alto, não vai chutar o balde, mas fazer essa reflexão do que tá te incomodando, do que poderia melhorar, se transformar. Às vezes uma boa conversa ajuda a resolver alguma coisa, colocar, né, o que você está pensando. Tem pessoas que têm muita dificuldade, e aí entra até nessa questão da prevenção ao suicídio, né? Você falar aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando. Quando você fala, você consegue muitas vezes entender melhor o que você está sentindo e pensando. A outra pessoa, se for uma pessoa que possa te dar um pitaco, às vezes ela vai te falar ali alguma coisa que vai te esclarecer, porque às vezes a gente não percebe as coisas. E quando você fala para alguém, a pessoa vira e te faz uma pergunta ou dá um pitaco, aí você fala, uau, eu não tinha pensado nisso. Isso eu acho muito bacana quando você conversa. Tem pessoas que não gostam muito de conversar, né? Eu gosto. Até boi aprende com a cerca elétrica. Precisamos aprender no caminho certo. Se tiver alguém de maus tratos de animais aqui, vai te pegar, hein? Não? Sofia, Priscila, tem que sair agora. Obrigada por essas palavras. Boa noite. Boa noite, Sofia. Que Deus te abençoe. Espero que você fique bem. A live já vai terminar. Só vou finalizar aqui falando do CVV, Centro de Valorização da Vida. Liga 188 se você precisar conversar. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat, 24 horas todos os dias. Chat, só entrar no site, né, cvv.org.br, tem o e-mail e tem o telefone 188, a ligação é gratuita para quem precisa desabafar. Às vezes a pessoa não tem, né? Porque às vezes a gente fica muito fora da nossa realidade. Por exemplo, a minha realidade é que eu tenho inúmeras pessoas que eu confio para conversar, mas nem todo mundo é assim. Às vezes a pessoa não tem. Então, tem o CVV que pode ligar. Se a pessoa vai, tanto na igreja católica, eu acho que qualquer igreja vai ter alguém ali, alguém que eu digo da própria instituição, disponível, acredito, talvez, para uma conversa. No Centro Espírita temos o atendimento fraterno. E principalmente temos a terapia, né, gente? Ou as terapias, porque hoje em dia tem vários tipos de terapia. Então a gente pode procurar aquela que seja ou necessária, né, com uma orientação médica que indique ali pra gente aquela que é necessária para o nosso caso, ou a gente também buscar aquela que a gente tem interesse. A gente já tá muito em alta aí, as holísticas, as terapias alternativas e coisa e tal, né? Haroldo tá aqui, astrólogo, sabe que eu adoro astrologia. E, embora não faça de uma maneira assim, astroterapia, né? Diretamente, eu gosto de pegar ali os conhecimentos adquiridos dos amigos aí do Haroldo e de outros, vou pegando para tentar entender questões da minha vida, tentar mudar, entendeu? Falar, isso aqui, ó, não tá bom, não. Por que não tá bom? O que eu quero mudar? O que eu tô fazendo? É aquilo, por que você faz o que você faz, né? Tentar mudar o comportamento, aí o Haroldo tá falando dos florais, tem vários tipos de terapia. Então, às vezes você, eu não quero sentar e ficar falando pra pessoa não sei o quê. Cara, mas tem inúmeros tipos de terapia agora, vai aí procurar, né? Não é só aquilo que a gente via na televisão. O importante é a gente se movimentar, orar e vigiar, buscar ajuda, né? Não é só pedir a Deus. Deus ajuda o homem através do homem. Então, se você tá pedindo aí, Deus, eu quero mudar minha vida, eu preciso sair dessa ansiedade, dessa depressão, dessa não sei o quê,
com certeza, de alguma maneira, vai aparecer no teu caminho uma oportunidade. Então, a gente tem que ficar atento para isso e para isso abrir um pouco a mente, né? Não ficar muito limitado aqui. Então, é por isso que hoje eu entrei aí em várias questões, não fiquei presa exatamente no espiritismo, até porque eu abri a live falando como tá a sua saúde mental espírita, né? Porque às vezes a gente também, é só isso aqui, e a gente fica, mas não consegue. Se você não tá conseguindo só com isso aqui, talvez seja necessário buscar outros conhecimentos, buscar ajuda médica, buscar ajuda psicológica, né? Buscar, e dentro da própria psicologia tem vários tipos de terapia, que eu fui aprender isso há pouco tempo, agora na pandemia, né? Tem a psicanálise, tem várias coisas. Então, o importante é a gente se movimentar, pedir ajuda também, aceitar ajuda, porque às vezes a gente fica, não quero incomodar, né? Que todo mundo tem problema, mas a gente precisa um ajudar o outro. E eu digo que hoje em dia tudo tá virando terapia. A live aqui talvez virou uma terapia. Vários grupos de estudo, a gente para estudar um tema e daqui a pouco tá todo mundo falando da sua vida, desabafando, porque tá todo mundo com essa necessidade. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para, né, uma melhor, um auxílio aí de vocês com relação ao tema, para uma melhor compreensão e para uma troca de energia, porque embora estejamos em locais diferentes, a gente sabe que a energia, ela alcança, né, não tem barreiras físicas e a gente pode se alcançar, se tocar de alguma maneira. Então, se estamos aqui conectados, é porque a gente também está conectado aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu espero que tenham uma ótima semana, uma semana de muita paz e de muitas bênçãos, lembrando que estamos aqui para aprendizado e somos merecedores de bênçãos. Se algo te incomoda, se algo te faz mal, revisa, repensa e refaça. Não acredite que você veio aqui nessa vida apenas para sofrer. O sofrimento, às vezes, é causado por nós com esse apego excessivo que temos às coisas, à matéria, às pessoas. Devemos nos colocar em primeiro lugar, não como egoísmo, mas nos valorizando, né? Buscando nosso autocuidado, nosso autoamor e também a nossa autorresponsabilidade, porque somos responsáveis pelas nossas atitudes e pensamentos. Então, se a nossa vida não tá boa, quem tem que mudar somos nós, né? Não é o outro. Então vamos lá, gente, qualquer coisa, busca yoga, busca meditação, oração, vamos à terapia. Vamos lá, obrigada, Haroldo, Nando, as outras pessoas presentes agora e as que vão assistir também gravado. Um beijo, fiquem com Deus.